Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos ao terceiro dia da nossa Semana do Intercessor. Tem muitas perguntinhas chegando, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as armas do intercessor. Ontem nós falamos aí sobre até vamos dizer que um tão falado e tão comentado marca que o intercessor ele deixa, né? E aqui nós vamos falar sobre as armas do intercessor. Hoje nós vamos falar sobre a oração que derruba fortalezas. Então, a oração que derruba fortalezas, ela traz aí muitas dúvidas com relação ao que é oração, o que traz para a nossa vida, o que traz para o nosso cotidiano. O versículo-chave, orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E o intercessor aqui, ele entra na guerra espiritual. E quando ele entra desarmado, assim como um soldado, ele precisa da espada, do escudo, da armadura, o intercessor precisa conhecer suas armas espirituais. E orar, ela não é apenas falar a palavra, tá, gente? É agir no espírito. Vamos lá. Em 2025, o Senhor me levantou fortemente como psicanalista e terapeuta. Foram cursos que eu já tinha feito, mas eu não tinha exercido. Mas, porém, eu tenho hoje a minha experiência como pastora. Então, isso me ensinou muito a anelar um pouco a terapia cristã com o que eu faço hoje, trazendo um pouco da ciência, enfim. Então, o que eu vejo dentro das armas espirituais, eu não vejo que eu tenho que só orar. Hoje eu preciso agir. Deus me abençoou dentro desse propósito com atos proféticos. Onde aqui eu vejo a alinhação, o alinhamento com Deus. Por quê? Se eu orar e eu não tiver um propósito, eu não consigo ter alinhamento com Deus. Quais são os propósitos? Eu preciso estar em alinhamento em jejum, em oração. Por quê? Porque eu preciso derrubar as fortalezas que exigem perseverança e disciplina, para que eu possa discernir o que eu tenho e o que eu preciso para alcançar. Não é barganhar, tá, gente? Aqui é um exemplo claro disso. Vamos lá, Daniel. Ele orou durante 3 semanas, que classifica como jejum de 21 dias, que muitos fazem aí. E esse jejum, ele foi com lágrimas, até Daniel receber a resposta do Senhor, mesmo ele enfrentando o quê? Resistências espirituais. Daniel capítulo 10, versos 12 ao 14, a intercessão verdadeira, queridos, aqui exige o quê? Intensidade, exige comprometimento, além da oração. Então o intercessor ele tem como armas o jejum, a palavra, o louvor, a autoridade, no nome de Jesus. E quando o intercessor ele ora com autoridade no nome de Jesus, ele não está apenas pedindo, ele está quebrando cadeias, porque ele tem o chamado. E também quando a pessoa ela ora, né? Quando a pessoa ela ora, ela também faz isso. Então, ali está desfazendo cadeias, maldições, porque ela está orando, ela está jejuando. Mas, pastora, o meu marido, eu não posso orar por ele? Claro que você pode, amada. Você pode sim. Mas entenda, interceder é uma coisa e orar é outra, tá? Você está ali orando em favor da libertação. Você está orando em favor da libertação dela ou dele. Não sei se é esposo ou se é esposa, enfim. Então, aqui é necessário disciplina. E não se trata de ação emocional, mas de ação estratégica, tá, gente? Aqui as ações estratégicas, elas são guiadas pelo Espírito Santo, porque as armas do intercessor, elas são espirituais, elas são invisíveis. E a eficácia, ela depende da
fidelidade, da santidade, da intimidade. Porque se eu, por exemplo, como terapeuta, usar o meu tema, as minhas armas, né? Eu vou dizer arma, assim, mas não é bem isso, tá? Eu vou usar a escuta como terapeuta, que é o que os psicólogos fazem, né? Ele tem que ouvir, que faz a escuta, e vem o acolhimento. E aí vem toda a parte de terapia. Até a cristã, ela trata com a ciência, a terapia cristã, e trata também com o fato de ter ali as orações. Então, isso precisa ser discernido. Quando você ora em silêncio, quando você clama em voz alta, quando você usa a palavra como espada contra o inimigo. Então, a intercessão, ela não é aleatória, gente. Ela é direcionada, ela é precisa, tá? Ela é precisa. A intercessão, ela é precisa porque ela tem discernimento. Então, quando o intercessor, ele aprende a usar as armas corretamente, ele tem paz. Porque ele está debaixo de uma cobertura, também tem isso, tá, gente? A cobertura do pastor, as raízes, da onde vem toda a situação. Então, as fortalezas, elas são derrubadas. E as vidas são libertas, né? São libertas, perdão. Libertas e liberadas para os planos, né? Para os planos de Deus. São libertas dos planos malignos e são liberadas para os planos de Deus, né? Então, muitos são frustrados, porque a oração do intercessor, quando ela não tem a direção divina, ela não é eficaz. Mas quando a oração do intercessor, ela tem direção, ela tem direção, por exemplo, uma pessoa está doente, aí eu vou lá e oro pelaquela pessoa. Mas ali tem um propósito por ela estar doente, né? Existe uma situação ali. Aí eu vou colocar a minha onde Deus já está com a dele. Eu preciso interceder pela vida daquela pessoa de uma forma que ela entenda que antes de eu interceder, eu preciso orar pelo coração dela, para que Deus possa entrar no coração dessa pessoa. Se ela ainda não aceitou Jesus, para que ela entenda quem é Jesus, para que venha trazer a salvação para o coração dela. Então, não é só pela cura, porque tem pessoas que muitos artistas aí sofrem, são curados. Muitas pessoas oram, são curadas, depois estão fazendo as mesmas coisas. E a gente não sabe o que tem por trás, gente, tá? Do coração do ser humano. O que tem por trás, aqui eu digo por trás, gente, no sentido figurado, tá? O que tem dentro do ser humano. Nós temos um sentimento, nós temos algo que bate forte, além de uma mentalidade, que ela fica acesa 24 horas. Então, tudo que eu estou passando aqui para você é sobre intercessão. Aprender a usar as armas corretamente. Porque as fortalezas, elas são derrubadas, sim. As pessoas são libertas, sim, através de intercessão. Então, muitos são frustrados porque não têm a direção. E aí as vidas não são libertas porque não teve alinhamento com Deus. Então, é importante que a oração do intercessor, ela não é impotente. Ela é eficaz, tá, gente? A oração do intercessor, ela é eficaz, porque ela está baseada na vontade de Deus, em alinhamento com a vontade divina. Eu tenho que orar para que essa pessoa, dependendo do que ela sofre, ela possa liberar o perdão sobre a vida daqueles que tanto machucaram. Mas eu já perdoei. Mas se eu fizer uma oração para Deus, eu pensar sobre o inconsciente, trazer o meu inconsciente. Porque às vezes a gente quer esconder sentimentos de Deus. E Deus, ele não tá... Gente, Deus, ele não tá brincando de ser Deus. Ele é verdadeiro, ele é real, ele é divino. Então, tudo que Deus faz é perfeito. O ser humano que às vezes complica. Então, aqui traz a potência e eficalização que não é baseada na vontade de humanos, mas é na vontade de Deus e na autoridade de Cristo. Então, hoje, aprofundar essas armas é entender que você não está lutando sozinho. Porque cada oração, cada gemido que você traz ali, né, dentro do que o jejum, vamos lá, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou me mover. Isso é o reino espiritual. Daniel, ele orou.
Ele intensificou, ele teve disciplina. E mesmo enfrentando resistências, a intensidade foi muito grande, porque ele teve disciplina. Mesmo ele enfrentando ali os principados. Então ele recebeu a resposta de Deus. E isso nos mostra que o intercessor, ele precisa o quê? Perseverar. Porque nem sempre a resposta é imediata. Mas o mover, ele acontece, tá, gente? O mover, ele acontece quando você tem o quê? Você tem permanência. Mas quando você tem constância, eu vou orar hoje, oro amanhã, oro depois, não oro mais. Então, isso não é intercessor. O intercessor, ele precisa conhecer a palavra. Ele precisa usar a espada como a espada que o Senhor nos deu. A espada, a palavra. Porque quando Deus lhe dá uma promessa, certo? E essa promessa, ela exerce autoridade. Ela exerce autoridade sobre o inimigo. Então, assim, eu tenho a promessa. Deus me deu a promessa. Eu oro para que essa promessa ela venha se cumprir, né? Então, eu tenho autoridade sobre o inimigo. Eu não posso dizer que o inimigo está acima de mim. Eu tenho que dizer que ele está debaixo dos meus pés. E o louvor também ele é uma arma, tá, gente? Dependendo do louvor, porque tem louvor hoje em dia que é só o sangue de Jesus. Então, quando você adora em meio às batalhas, você também declara. Você está declarando ali. E Deus começa a quebrar as cadeias espirituais. Porque o jejum ele é obra de Deus. E ele quebra cadeias. Olha, quando Jesus ele estava em jejum e oração, o que aconteceu? Foi o momento que ele foi mais tentado. O jejum é uma arma poderosíssima, porque ele demonstra renúncia, dedicação. Ele libera a unção sobre as nossas vidas. E a oração, ela fica eficaz. Mas você precisa lembrar, tá, gente? Usar armas espirituais não é fazer espetáculo, tá? Tem gente que tá usando aí jejum como uma... Tem gente que tá usando o jejum como uma forma de barganhar com Deus. Não se barganha com Deus, lembrem-se. Então eu preciso liberar a unção para que a oração ela seja eficaz. Precisamos lembrar que usar armas espirituais não é fazer isso, né? Não é demonstrar porque eu tô orando por fulano, cicrano, beltrano. Isso quer dizer que Deus, eu preciso... Não. Às vezes eu aviso quando eu estou orando por alguém. Por quê? Porque eu tô me dedicando pelaquela pessoa, estou ali em oração por ela, estou firme, então eu preciso ver aquela pessoa bem, eu preciso ver que ela vai vencer, eu preciso ver que tudo vai estar no lugar, tudo está indo para o lugar certo. Então, Deus, ele quebra cadeias, ele vê a sua dedicação dentro do jejum que você está fazendo, mas precisamos trazer isso como intercessor, porque portas estavam fechadas dentro de uma oração de intercessor, elas começam a ser liberadas, né? E Deus começa a libertar vidas também que estavam cativas, né? Deus começa a destruir planos malignos que também estavam ali sendo armados contra o povo de Deus. Então não se intimide com o inimigo, porque você está armado com Cristo. E quando nós estamos armados com Cristo, nós precisamos o quê? Ter visão espiritual. Às vezes o que Deus quer é o silêncio, é que você vigie mais, que você espere. Outras vezes ele quer ação imediata. Então precisamos o quê? Discernir o momento que o Espírito Santo ele nos guia como intercessor dentro e com discernimento dentro do que ele quer que a gente faça. Como ele quer que a gente ore. Eu não posso orar por todo mundo porque a pessoa está pedindo. Eu tenho que saber qual é a necessidade maior daquela pessoa. Porque quando eu sei a necessidade maior dela, pode ser a cura, porque ela tem uma ferida no corpo que dói, que ela não dorme. Mas se eu orar pela ferida, só orar pela cura, a ferida pode se curar por fora, mas a maior ferida dela não está fora, está dentro dela. Então eu preciso discernir com muita clareza quando eu estou intercedendo por alguém, tá? Quando a gente ora sendo guiado pelo Espírito Santo, as nossas palavras, elas são poderosas, tá, gente? Quando nós clamamos com fé, demônios, eles tremem, cadeias quebram, as vidas, elas são transformadas. Eu preciso acreditar e crer na minha oração, porque cada arma, ela precisa ser usada com sabedoria, porque cada eficácia da intercessão, ela tem o seu movimento, ela tem a sua eficácia. E isso é muito forte, tá, gente?
Isso não está voltado na emoção, mas na obediência, no alinhamento com Deus. E onde quer que você possa estar, você vai sentir o peso, né? O peso. Por quê? Há batalhas espirituais. Então você tem que levantar suas armas e declarar que a palavra é em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, você tem que jejuar, você tem que fazer a sua parte, adorar no meio da dificuldade e perseverar. Tem pessoas que falam assim para mim, nossa, tem tantos anos que eu sofro com tal X problema. Aí eu observo muito antes de falar, porque eu gosto muito de pedir discernimento ao Senhor. Eu não gosto muito de fazer lives para ficar orando pelas pessoas, assim. Porque de imediato, às vezes, pela situação da pessoa, você é movido à emoção. Porque você fica movido à compaixão. Sim, é bonito isso. Porque Cristo veio para o mundo por compaixão. É por amor, né? Então eu fico movida com isso, mas eu não quero ser movida só pela compaixão. Eu quero entender, eu não quero deixar que isso tome as minhas emoções, entendem? Eu quero ter clareza do que o Espírito Santo, do que aquela pessoa precisa para que a cura dela, ela venha e permaneça nela. E não venha instantaneamente, provavelmente aquilo que ela sentiu possa retornar. Porque ela não vai entender que Deus curou. Do mesmo jeito, é um processo de libertação. Tem pessoas que são libertas imediatamente e não são gratas pela libertação. Aí elas voltam para o mundo e retornam pior ainda. E isso, para quem intercede, gente, a pessoa tem que ser estrategista, tem que ser guerreiro, tem que adorar. Porque quem luta com autoridade e confiança tem intimidade com Deus. As nossas orações, elas não são apenas palavras, elas são decretos que se alinham à vontade do Pai. Elas derrubam as fortalezas do inimigo. Amém? Vamos orar? Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu nos ensinaste hoje o quanto fechar a porta e orar em secreto é importante. Senhor, que o Senhor venha nos recompensar hoje. E nós entendemos, Pai, que o intercessor ele não busca reconhecimento, não busca aplausos, não busca palco. Mas o verdadeiro intercessor aqui, Senhor, é o reconhecimento no céu, não na terra. Senhor, nos leva ao secreto contigo. Nos leva a lugares onde só a tua voz importa, onde só a tua presença satisfaz, onde só o teu coração, Senhor, é nosso guia. Eu oro agora pela intercessão por essas pessoas, Senhor, que estão aqui, que eu não sei quem são, mas o teu Espírito Santo sabe. Ensina a cada um, Senhor, a te buscar no secreto, a permanecer no secreto. Ensina a ser fiel no secreto e que a oração, Senhor, oculta de cada um dentro do seu coração seja forte, dita, não em público, mas em palavras verdadeiras contigo. Eu quero, Senhor, neste momento, que o Senhor visite cada vida em secreto. Revela, Senhor, o íntimo de cada coração para cada um. Que aqui, Senhor, não se move somente pelo que as pessoas vejam, mas pelo que elas creem no Teu Espírito Santo, que não buscam confirmações, mas que buscam, Senhor, a confirmação do Teu Espírito Santo e não a de homens, a direção do céu. Então, Senhor, que esse intercessor ele aprenda a calar mais do que falar, porque entender que a revelação ela não é maior do que, Senhor, ela não é maior do que a Tua palavra, que é revelada para nós. Senhor, a revelação não é exposição, mas é o segredo do intercessor, é a intimidade. Então nós estamos aqui, Senhor, diante do Teu altar, saber o quanto orar, o quanto silenciar é importante. Intercessor, ele entende que muitas vezes as palavras elas não são suficientes para o suspiro diante do Teu trono, mas ela é a oração. Nos ensina, Senhor, a guardar em secreto o que o Senhor revela. Ensina, Senhor, a expor aquilo que deve, Senhor, permanecer no oculto. Ensina, Senhor, a cada um a honrar em segredo quem guarda um tesouro, como quem guarda um tesouro. O intercessor, Pai, ele conhece o peso do silêncio. Ele sabe, Pai, o que, Senhor, que nenhuma visão muitas vezes não pode enxergar. Mas que o Senhor possa dar discernimento, que o Senhor possa ajudar essa pessoa a entender as revelações que ela carrega em oração. Que o Senhor possa dar ouvidos sensíveis à voz
Dá, Senhor, olhos abertos a mover o teu espírito, dá um coração quebrado. E ajuda, Senhor, essa pessoa a discernir o teu tempo. O segredo do intercessor não é ter eloquência, mas é ter fidelidade no secreto. Porque não é saber muito, mas é saber ouvir o segredo do Senhor. Não é apenas que muitos lugares, andar sobre lugares certos, mas é entender o secreto do Pai. É guardar-se antes de falar. É Senhor, se revelar ao Senhor e não ao público. É ter, Senhor, e abrir a boca no tempo certo. Que nós possamos dobrar nossos joelhos. Hoje nós oramos para que o segredo da intercessão seja o nosso tesouro. Hoje nós oramos para que o silêncio, ele não nos incomode, mas que amadureça. Hoje eu oro para que o Senhor possa trazer intimidade forte e que a ansiedade, o intercessor, ele não depende da luz dos homens, mas da luz do teu Espírito. Deus, eu quero em ti, Senhor, te honrar aqui, porque eu quero, Pai, que cada um não viva pela aparência, mas viva no profundo do Espírito. Eu quero pedir, Senhor, que cada vaso que aqui tem carregado segredos, não para eles, mas para ti, cada intercessor aqui vive daquilo que ninguém vê. Então que o Senhor possa alinhar daquilo que só o céu revela. Que o Senhor possa, nesse momento, visitar cada intercessor que sabe o que é o verdadeiro poder, que não está no muito, não está no falar muito, mas está em ouvir bem. Então que cada intercessor possa ter um coração, Senhor, nobre segundo o teu coração. Faz, Senhor, da nossa vida um lugar seguro para as tuas revelações. Que o Senhor, que isso possa acontecer, que nós possamos estar continuamente no teu coração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos às perguntinhas? Glória a Deus, aleluia. Então, gente, essas perguntas, tem muita gente perguntando, pastor, eu posso enviar a pergunta? Claro que pode, meu amor, tá? Entre em qualquer rede social minha e pergunta, Georgia Lacê. Pode perguntar aí que eu vou estar respondendo, tá? Vamos lá. Perguntas sobre o intercessor, tá, gente? Vamos lá. Aqui tem uma pergunta, tá? Vamos lá. Vamos lá. O intercessor, ele pode tirar da... Ai, gente. A pessoa... O intercessor pode tirar da mão de Deus o que ele já determinou? Não, ele não pode. Por exemplo, eu orei muitos anos para uma pessoa retornar com o esposo. Tá? Eu tô dando um exemplo aqui meu. Exemplo mesmo. Um exemplo real. Aí aquela pessoa, ela sofria muito com o marido. E eu orei muitos anos. Ela não era casada com ele, mas tinha filhos com ele, certo? E ele era uma pessoa alcoólatra. Ele não queria sair do vício. E ela era uma mulher estudiosa. O sonho dela era passar no concurso. Ela passou, depois de anos, a gente estava orando e Deus nos separou por um tempo. Ela foi morar em outro lugar e eu fiquei onde eu estou. E aí, anos depois, eu soube notícia dela. Aquele homem, o qual era alcoólatra, continuou alcoólatra. E ela, hoje ela é muito bem estruturada, tá, gente? Financeiramente. Hoje ela tem uma casa, tem um carro, ela deu faculdade para os filhos, hoje ela tá muito bem. Então, eu perguntei para ela, depois que a gente se encontrou, e aí? Ela disse, ele tá na mesma vida e eu não quero isso para minha vida. Eu quero Jesus. Então, aí eu falei para ela, essa oração, ela serviu para quê? Para me ensinar e ter forças para continuar de pé. Então, a gente tem que saber, gente, o que a gente vai orar, tá? Porque o intercessor, ele não substitui Deus. Ele muda porque Deus muda. Deus, ele muda os planos quando ele quer. Mas o intercessor, ele não substitui Deus, nem muda o plano de Deus. Ele ora para alinhar-se com a vontade divina, interceder com sabedoria. Então, assim, aquela oração que nós fizemos, não é que não serviu, mas fortaleceu ela para ela continuar de pé. Então, aqui em Isaías 42, verso 8, fala que Deus é o Senhor. E a glória dele ele não dá a ninguém.
Outra pergunta aqui, tá, gente? Hoje ela tá bem, tá, gente? Essa mulher, ela tá super bem. Ela tá muito bem. Ela é uma mulher de Deus. Hoje ela tá muito bem, tá, gente? Aqui outra perguntinha. O intercessor pode interceder por alguém que não quer mudança? Pode. Mas ele deve orar com discernimento, tá? Sem manipular ou tentar forçar a transformação da pessoa, tá? Tem gente que quer, olha, você tem que ir pra igreja, se você não for, você vai pro inferno. Gente, Deus trabalha no coração de cada um no tempo certo, tá? Então não vos canseis de fazer o bem. Ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas 6:9. Aqui outra pergunta interessante aqui, tá, gente? O intercessor, ele pode carregar fardos que não são dele? Não. Ele não deve sobrecarregar. É chamado aqui o peso, né, da oração. E não responsabilidade da vitória do outro, tá, gente? A palavra diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Que o peso da oração, o chamado é levar o peso da oração, é orar pela pessoa. Mas eu não tenho responsabilidade total na vida dele, certo? Ele decide o que ele quer. Qual foi o caso qual anteriormente eu falei, né? Ele decide o que ele quer. Aqui o intercessor, ele pode orar sem direção do Espírito? Não, gente. Como é que eu vou orar pela pessoa? Aleatoriamente, é o que eu falei. A pessoa, ela pede oração, ela entra em várias lives aí sai pedindo oração, sai pedindo... Não pode, você tá abrindo um portal para outras pessoas que você não sabe como tá a vida dela para orar por você. Tome cuidado com isso, é como dar esmola a uma pessoa que tem vícios e aquilo que poderia ser bênção na tua vida passa a ser maldição. Tome cuidado com isso. Aqui outra coisa importante aqui ou seja, continuando aqui, né? A intercessão sem orientação do Espírito Santo, ela pode ser vazia e até prejudicial, tá? Eu preciso ouvir a voz de Deus antes de clamar. Eu tenho que saber o que o Senhor tem na vida daquela pessoa. O Espírito Santo, ele ajuda nas nossas fraquezas, em Romanos 8:26. E agora, uma outra pergunta aqui. O intercessor, ele pode se colocar na frente do tempo de Deus? Não é? Obviamente não. A paciência e a confiança é no tempo do Senhor. Elas são essenciais para que a intercessão seja eficaz. Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. A pergunta aqui, o intercessor, ele pode insistir quando Deus diz não? Não, né, gente? Vamos lá, você pode chegar no juiz da terra e recorrer. Recorrer ao processo, mas no juiz celeste você não pode. Se Deus falou não, é não. Então a paciência e a confiança no tempo do Senhor são essenciais para a intercessão. Por isso que tudo tem o seu tempo determinado, né? O intercessor, ele pode insistir... Não, aqui é a mesma pergunta, né? A obediência ao silêncio. Vamos lá. O intercessor pode abrir mão do descanso espiritual por causa do outro? Não. Ele tem que se manter forte, renovado, é essencial. Porque se ele parar na intercessão, ele perde o vigor, tá? O que a palavra diz? Ele tem que se alimentar. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Em Mateus 11:28. Outra pergunta. O intercessor, ele pode orar por vingança ou por manipulação? Essa resposta, ela veio várias vezes, porque veio umas 15 perguntas dessa. Eu fui analisar os perfis. São pessoas que mexem mais com esoterismo, tá, gente? Que me fizeram essa pergunta. Se o intercessor, ele pode orar por vingança ou manipulação. Eu quero dizer para você aí que Jesus é mais na tua vida. E você que mandou essa pergunta, né? Ele nunca... Se eu estou intercedendo, eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso buscar a vontade de Deus e não interesses pessoais. Então, não vingueis a vós mesmos, amados, mas mas dai lugar à ira de Deus. Ou seja, Deus, ele que faz a justiça aqui, gente. Romanos 12:19, né? Pastor, o intercessor, ele pode tentar convencer Deus à sua vontade? Eu já tentei muitas vezes fazer isso, gente. Quando eu não tinha maturidade, tá? A intercessão, ela é clamar.
ela tem que ter um alinhamento com a vontade de Deus, tá? Eu não vou persuadir Deus, eu não posso. Deus me fez, Ele me conhece. Então não tem como você fazer a sua vontade e trazer a vontade de Deus depois. Outra pergunta aqui interessante: o intercessor ele pode se desgastar emocionalmente e ainda continuar? Isso acontece, né? Pessoas que oram pelos seus maridos ou maridos que oram por esposas há anos e anos e anos e anos e a pessoa não se converte. Mas ele tem que se manter em limite, ele tem que buscar força, tá? Porque se ele só orar e ele não se renovar, ele não vai continuar perseverando. Ele vai morrer no meio do caminho. É o que acontece com muitas pessoas, acabam se afastando. E enfim, os que esperam no Senhor renovarão suas forças. E é isso, gente. Beijo no coração de todos. Fique com Deus. Amanhã nós temos o 4º dia. Beijinhos no coração.